Hoje, o Capta relembra a história do homem que ditou a política e a comunicação na Bahia. Antônio Carlos Magalhães, é sobre ele que falaremos na história de hoje. Mais conhecido pelo seu nome acromático ACM, é um dos nomes mais incontornáveis da política baiana e nacional. Construiu uma vida baseada no poder, influência e controvérsias. Foi eleito 3 vezes para o governo da Bahia, foi senador por diversos mandatos e ministro da comunicação do governo José Sarney. ACM teve ações determinantes nos bastidores do poder brasileiro durante 50 anos. Nascido em setembro de 27 em Salvador, ACM ingressou na vida política ainda jovem, em 54 aos 27 anos, quando foi eleito deputado estadual. A partir daí, consolidou uma base política robusta, centralizada na Bahia e com forte influência em Brasília. Sua habilidade de articulação e domínio sobre a máquina administrativa renderam o apelido Cabeça Branca, associado à sua autoridade e postura combativa. Durante a ditadura militar, alinhou-se ao regime, o que lhe rendeu espaços estratégicos como a presidência da Eletrobras, a maior empresa de geração e transmissão de energia da América Latina. Após a presidência da Eletrobras, Antônio Carlos assumiu o comando do Ministério das Comunicações. Nesta pasta, foi responsável por expandir a rede de telecomunicações no país, ao mesmo tempo consolidava sua força sobre meios de comunicação locais e nacionais. A CM governou a Bahia por 3 mandatos, sendo o último no período de 1995 a 2002, tornando-se ícone da política estadual. Seu governo foi marcado por uma gestão centralizadora, mas também pela implementação de importantes projetos de infraestrutura e de modernização do Estado. Porém, suas práticas autoritárias, especialmente durante o regime militar, não passaram despercebidas. A CM sempre foi um político pragmático, capaz de formar alianças com diferentes grupos de poder, desde que isso fosse conveniente para sua sobrevivência política. Um dos aspectos que mais se destacaram na administração dele foi seu controle sobre as estruturas políticas e econômicas da Bahia, o que lhe conferiu um poder quase absoluto. Seu estilo de governar gerava tanto elogios quanto críticas. Os aliados reconheciam suas habilidades em resolver questões administrativas e garantir recursos para o Estado, enquanto seus opositores viam-no como um político impositivo e manipulador, que controlava os rumos da política como um mão de ferro. Além de seu papel na política estadual, a CM também teve uma participação significativa na política nacional. Como dito anteriormente, ele foi senador em alguns mandatos e ao longo dessa carreira se tornou uma das figuras mais influentes do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Sua aliança com figuras do campo tucano, especialmente com Fernando Henrique Cardoso, fortaleceu sua imagem como um político estrategista. Durante os anos 90, Antônio Carlos se alinhou ao governo federal, promovendo um discurso de modernização e crescimento econômico. Por outro lado, sua relação com o PT e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva era marcada por uma intensa oposição, especialmente durante os anos daquele governo, quando o ex-governador da Bahia se posicionava como um feroz crítico das políticas petistas. Outro ponto relevante foi a disputa pela liderança política na Bahia com outros grandes nomes locais. O confronto com a família de João Duval Carneiro e a rivalidade com políticos como Jacques Wagner, aliado de Lula, foi outro capítulo crucial de sua carreira. Na área das obras públicas, o ex-governador foi responsável por um verdadeiro ciclo de modernização em terras baianas. Durante seus mandatos, a CM impulsionou a construção de importantes vias, como a Avenida Luiz Viana Filho, a paralela em Salvador, além do protagonismo na criação da Avenida ACM. Além disso, diversas obras de urbanização na capital e no interior, sua administração viabilizou projetos que visavam ligar regiões remotas ao restante do estado, como a implantação de estradas e pontes. Esses investimentos ajudaram a modernizar a infraestrutura baiana, mas também serviram para garantir ainda mais apoio político. O controle sobre essas obras foi muitas vezes uma ferramenta crucial para Magalhães consolidar sua base eleitoral, utilizando-as como moeda de troca com prefeitos e líderes locais. Esse modelo de clientelismo moderno, também conhecido como patrocínio político, foi um dos pilares que sustentaram sua longa permanência no poder. À medida que as obras iam sendo entregues, a CM garantia votos e lealdade de diversos municípios que dependiam dos privilégios do governo estadual. Seu legado não se restringe apenas às obras físicas. Antônio Carlos também exerceu uma influência quase que absoluta sobre a imprensa baiana e, por extensão, sobre a percepção pública de seu governo.
Sua habilidade em controlar jornais, rádios e até mesmo emissoras de televisão lhe conferiu um poder gigantesco de moldar narrativas e definir agendas. O controle da mídia permitiu-lhe reforçar sua imagem como um mestre da política, ao mesmo tempo em que minimizava a divulgação de críticas e adversários. A relação de ACM com os meios de comunicação gerou bastante polêmica. Enquanto seus aliados viram a sua estratégia uma forma legítima de garantir estabilidade e apoio popular, seus adversários e críticos apontavam para o uso de pressões e favores para silenciar opositores e manipular a opinião pública. A aquisição de veículos de comunicação, promoção de jornalistas alinhados e o uso de publicidade governamental como moeda de troca foram táticas recorrentes durante sua gestão. Seu poder sobre a mídia foi decisivo para sua ascensão, especialmente durante a redemocratização, processo do retorno da democracia no país após a ditadura militar, quando a disputa pela opinião pública se intensificava. A habilidade de Antônio Carlos Magalhães em manter uma narrativa favorável sobre sua figura, ao mesmo tempo que neutralizava os adversários, ajudou a consolidá-lo como uma das figuras mais poderosas do cenário político baiano e brasileiro, seja pelas suas obras de infraestrutura ou pela manipulação das informações. A ACM soube usar as ferramentas à sua disposição para garantir sua hegemonia política. Contudo, o preço desse domínio foi uma política marcada pela concentração de poder e uma relação estreita entre o governo e os meios de comunicação, o que gera até hoje debates sobre limites da sua influência e as consequências desse modelo de governança para a democracia. Sua trajetória política, marcada por articulações estratégicas e uma habilidade singular de conquistar aliados, não pode ser dissociada da crença religiosa, que influenciou muitos dos seus posicionamentos e decisões ao longo da vida. O político nasceu em uma família católica tradicional, manteve um vínculo estreito com a própria igreja ao longo de sua carreira. Embora a sua atuação política fosse muitas vezes mais pragmática do que ideológica, a religião desempenhou um papel importante em suas convicções pessoais e na forma como se relacionava com o povo baiano. Durante seus anos de mandato, era normal ver o ex-governador em cerimônias religiosas e participando de celebrações litúrgicas, reforçando sua imagem como alguém próximo às tradições religiosas na Bahia. A religião foi uma chave importante na construção de sua identidade pública. A Bahia, com seu sincretismo religioso e predominância do catolicismo, sempre teve um forte vínculo entre política e religião. Para a ACM, essa ligação não foi apenas uma questão de fé pessoal, mas também uma maneira estratégica de se conectar com as diversas comunidades de fé no Estado. A igreja, tanto em seu aspecto institucional quanto nas práticas religiosas mais populares, tinha uma influência considerável na vida cotidiana da população. E a ACM sabia que essa proximidade poderia ser vantajosa em sua construção política. Além de sua relação com a Igreja Católica, Antônio também estabeleceu pontes com líderes de outras religiões, como o Candomblé, religião de grande importância para o povo baiano. Em diversos momentos de sua vida, a ACM utilizou a fé como uma forma de consolidar sua imagem pública. Durante sua ascensão política, a religião e suas práticas ajudaram a projetar uma imagem de respeito e confiança, especialmente em um estado onde a religiosidade é parte integrante da identidade cultural. O ex-governador não hesitou em associar suas ações políticas ao que ele via como um compromisso com os valores de fé e ética. No entanto, como toda figura pública de grande porte, a religiosidade de ACM também foi alvo de críticas e controvérsias. Algumas de suas atitudes políticas, como a forma como gerenciava as relações de poder, geraram questionamentos sobre se seus princípios religiosos estavam sempre alinhados às suas práticas de governança. Embora nunca tenha feito da religião uma plataforma explícita de seu governo, a fé foi um elemento subentendido que orientava suas decisões e ações, principalmente em momentos de crise ou necessidade de apoio popular. Sua presença em eventos religiosos, como missas e festas de santos padroeiros, também consolidava essa imagem de um homem profundamente conectado com a espiritualidade. Em 2007, a ACM se internou em decorrência de uma infecção generalizada. Foi sedado e passou a respirar com a ajuda de aparelhos. Sofreu uma parada cardíaca que piorou seu quadro clínico, o levando a óbito no dia 20 de julho daquele ano, aos 79 anos, em São Paulo, por falência múltipla dos órgãos e insuficiência cardíaca. Seu filho, Antônio Carlos Magalhães Júnior, assumiu como suplente a sua vaga no Senado. O corpo de Antônio Carlos Magalhães foi sepultado no cemitério do Campo Santo, no centro de Salvador, ao lado do corpo do seu outro filho, Luiz Eduardo Magalhães.